Olá, no ar mais um episódio do seu Consicast e na pauta a saúde ocular. Você já parou para pensar em como enxerga o mundo ao seu redor? A saúde dos nossos olhos é fundamental para a qualidade de vida, mas muitas vezes a gente só lembra dela quando começa a incomodar, não é verdade? E nesse episódio especial do Consicast, em homenagem ao Dia da Saúde Ocular, a gente abre espaço para um bate-papo cheio de informação e cuidado com a sua visão. E a gente recebe aqui o médico oftalmologista, o Dr. Vinícius Clementino Falcão. Dr. Vinícius, que prazer tê-lo aqui no Consicast. Obrigado pela participação, viu? Bom dia a todos. Eu que agradeço ao convite aí. Estou aqui à disposição para tirar as dúvidas. E o Dr. Vinícius Falcão, ele vai nos ajudar a entender os principais problemas que afetam os nossos olhos. Quais hábitos que ajudam ou atrapalham a saúde ocular. E ainda vai desvendar aqui pra gente alguns mitos e verdades sobre o tema. Segura que esse episódio vem cheio de informação para você. Ajuste o seu foco, aumente o volume e vem com a gente nesse Consicast. Vamos começar falando um pouquinho de mitos e verdades, doutor? Ô Vinícius, como a gente pode entender daquele hábito que todos nós temos, de coçar os olhos, né? Como que coçar os olhos pode realmente causar algum dano para a nossa visão? Excelente pergunta, é uma pergunta bem frequente no dia a dia, no consultório, e que a gente acaba pegando muitos pacientes nos dias de hoje com esse hábito. Coçar os olhos é um hábito extremamente ruim, tá, para a saúde ocular, principalmente em pacientes mais jovens, na faixa etária aí dos seus 10 aos 25, 30 anos, porque é onde a gente pode estar desenvolvendo uma doença que chama-se ceratocone. O ceratocone é uma doença no qual, com o passar do tempo que o paciente coça mais os olhos, a córnea, a parte da frente dos olhos, começa a ficar pontiaguda, pontuda que a gente fala, e gerar essa alteração que é o ceratocone, gerando baixa de visão, tá? E essa é uma alteração oftalmológica muito importante a ser diagnosticada cedo para que isso não se desenvolva, porque ela é uma doença que pode levar até ao transplante de córnea. E dependendo do grau da ceratocônia, é difícil uma cirurgia? Existe um reparo? Exatamente, por isso que é a importância do diagnóstico precoce. Com o diagnóstico precoce existem colírios para melhorar a coceira, existem alguns tratamentos como lente de contato, do tipo rígida, aquela lente mais dura, ou até mesmo os óculos, para evitar um possível e futuro transplante. O último tratamento dessa alteração é o transplante, que é uma condição mais complicada. Então, por isso o diagnóstico precoce é importante. Você falou em colírio, né, doutor? A gente tem o hábito de guardar os colírios que os médicos vão nos prescrevendo, a gente vai guardando ali na nossa caixinha de sapato. E algum probleminha com o olho, pinga um colírio lá. Até que ponto isso é benéfico ou não, o uso de colírio, por exemplo, para uma irritação, para uma coceira? Exatamente. Os colírios, dependendo do tipo de colírio, né? Às vezes você foi prescrito um colírio antibiótico para o uso de uma doença específica, ou um colírio corticoide para o uso de outra doença específica. Então, são colírios que não podem ser usados de uso corriqueiro, tá? Os colírios que geralmente nós prescrevemos para uma irritação, para uma coceira, ou às vezes até para outras queixas de olho seco, são os colírios lubrificantes, né? São colírios específicos que podem ser usados nesse dia a dia. Outros tipos de colírio deve ser consultado com seu oftalmologista para saber se pode ser usado. São chamados aqueles colírios, as lágrimas artificiais, né? Exato. Tem outros colírios que vêm com antibiótico e de repente você acaba piorando mais um grau. Com certeza. Da visão. Por isso,
uso de colírios antibióticos, corticoide, que você não sabe o que você tem nos olhos, deve ser procurado um oftalmologista para saber aí realmente o que você tem e se pode ser usado. Você sabe que estava passeando pelo centro da cidade para encontrar eu não me lembro o que eu precisava comprar para o meu filho, e eu acabei passando por uma gôndola recheada de óculos com armação e lente, né? E aí os óculos, cada óculos tinha já o 0,2, 0,3, 1 grau. Esses óculos que são vendidos aí pelo comércio em geral, e as pessoas acabam comprando, né? Justamente porque não querem, não tem um tempo hábil para ir fazer uma consulta periódica no seu oftalmologista, ou mesmo até por moda, né? Apesar de contas, um óculos fica muito diferente no meu visual, enfim, vou compor o meu visual com óculos, né? Até que ponto esse tipo de óculos que a gente encontra no comércio, na internet, ele pode ser usado, ou a recomendação é não, fuja desse tipo de óculos, né, de armação e de lente. Certo, é também uma pergunta frequente no consultório, né? Esses óculos geralmente encontrados, que a gente fala os óculos de barraquinha, os óculos de farmácia que podemos encontrar, são óculos de uso para perto. Tá? Então são óculos que as pessoas geralmente usam após os 40 anos, numa alteração que chama-se presbiopia, que o paciente tem a dificuldade de... Vista cansada, é isso? A presbiopia é uma alteração no qual o paciente adquire após os 40 anos, geralmente, e tem a dificuldade da visão de perto. É o braço curto, exatamente. Então esses óculos geralmente são para uso desse tipo de alteração. Porém, de qualquer forma, antes de um uso desse óculos, tem que ser consultado o oftalmologista para ver se é esse realmente o seu problema. Se é somente uma queixa de visão de perto ou você tem alguma outra alteração. Esses óculos não podem ser comprados e usados, por exemplo, para longe, porque muitas vezes essas lentes são lentes que não têm cuidados com filtro, principalmente o VA, o VB, e podem ter outros tipos de danos aos nossos olhos. E o que falar sobre os óculos de sol, em relação aos óculos que a gente compra nas barraquinhas do mercado paralelo? Os óculos de sol, exatamente as mesmas coisas. Sempre se atentar ao tipo de lente que você está comprando, a qualidade da lente que você está comprando, porque você está expondo o seu olho aos raios solares que podem trazer outros tipos de danos a outras partes, como o fundo do olho, a retina, né? Então, é importante sempre se atentar ao tipo de lente, não comprar qualquer tipo de lente para longe de sol. E existe alguma técnica, algo que o consumidor ele pode utilizar naquele momento onde ele vai comprar o óculos de sol? Às vezes ele vai comprar no mercado paralelo ou não numa loja especializada, mas enfim, existe alguma atenção que o consumidor deve ter na hora de comprar os óculos de sol? Geralmente são essas, né? Consultar o vendedor, né? Pegar uma pessoa de confiança, um local de confiança, para saber qual é a procedência dessa lente, né? É o mais importante aí. Algumas vezes na lente, só que é uma coisa mais específica e às vezes de pequeno tamanho, então é difícil avaliar. Tem a especificação do tipo da lente, se ela tem uma proteção, o VA e o VB para o seu olho. É importante, mais importante até do que você acabar comprando um óculos de sol por estética, né? Exatamente, o óculos de sol por estética deve ser evitado, né? Sempre consultar um oftalmologista aí para ver se é necessário e saber o tipo de lente que você está comprando. Doutor Vinícius, a gente, principalmente agora com a segunda tela, com o celular, com os tablets, a nossa vida acaba sendo muito corrida, né? Então a gente pega um Uber, pega um táxi, ou mesmo no caminho da casa para o trabalho, em viagens, a gente vai resolvendo a nossa vida pelo celular, né? Exato. Até que ponto isso pode ser prejudicial?
a nossa saúde dos olhos, a nossa saúde ocular, em relação até a um possível deslocamento de retina, a uma possível problema mesmo com a nossa visão na questão de foco, né? Como essa segunda tela vem atrapalhando no nosso dia a dia, no uso do dia a dia desses aparelhos. Hoje em dia a gente está vendo cada vez mais o uso da tecnologia, de celulares, tablets, enfim, ele faz parte já do nosso dia a dia. Quais são as principais recomendações, né? Pacientes, geralmente crianças, a gente tem um uso específico, até 2 anos não pode fazer uso de tela, de 2 a 4 anos com um período semanal de 1 hora, a partir de 2 anos, tantas horas semanais, então a gente tem algumas especificações para evitar o comprometimento de 1 grau. Tá? Hoje a gente está vendo muitos casos de miopia. O que seria a miopia? A miopia é um erro na refração, que a gente tem a dificuldade de enxergar para longe. Por que isso acontece? Pelo excesso do uso de telas. Então, isso daí é uma coisa que vem desde a infância. A gente já tem que tomar cuidado desde lá de quando é criança. Para as pessoas, por exemplo, que trabalham muito com telas, com computadores, com celulares, que é o grande caso aqui também da empresa, que a gente apresenta esse público, a gente recomenda, geralmente depois de algumas horas de trabalho direto com telas, computador ou celular, fazer pequenas pausas e olhar para o horizonte, olhar para longe. Tá? Então, por exemplo, na hora do intervalo, na hora do almoço, evitar uma pessoa que trabalha somente com computador, estou na minha hora de almoço, evitar ficar na hora do almoço, na hora do descanso no celular, em telas. E mesmo uma ida ao banheiro, pegar uma água, você tentar tirar o foco. Tirar o foco, esquecer a tela lá de lado e tentar observar objetos e coisas de longe. À distância. Então, são pequenas pausas no nosso dia a dia que vai evitar esse dano à nossa visão, tá? E junto disso também, sempre tentar praticar atividades ao ar livre, à luz do sol. Isso é muito importante também, principalmente em pacientes mais novos, crianças e jovens adolescentes que estão na formação da visão, para evitar o comprometimento aí de uma possível miopia. Existe um estímulo, uma cor, por exemplo, que relaxa os nossos olhos, que deixa os nossos olhos mais relaxados? Existe algum tipo de terapia nesse sentido? Eu chego em casa, eu quero descansar, eu estou com um pouco de dor de cabeça, eu preciso relaxar. Existe algum tipo de terapia com os nossos olhos? Então, terapia, tipo de cor, não. Isso não tem nenhuma relação. O que a gente indica e orienta é esse descanso de telas, tentando observar coisas de longe, fazendo atividades que a gente possa estar relaxando nossa visão para longe. Legal. Doutor Vinícius, todo mundo vai precisar usar óculos em algum momento da vida? Ótima pergunta. Todo mundo talvez, né? Vai precisar dos óculos, como eu disse, depois dos 40 anos. Tá? Então, quando a pessoa não tem nenhum erro refrativo, não tem nenhum problema de visão na parte refracional de óculos até os 40 anos, quando chega aos 40 anos, devido a uma acomodação que a gente fala, um enfraquecimento de um músculo lá dos nossos olhos, a gente precisa de um óculos auxiliar para perto. Algumas pessoas vão precisar aos 40 anos, algumas um pouco mais tarde, mas esse tipo de alteração, sim, todas as pessoas vão precisar. E a alimentação, ela influencia no desgaste dos nossos olhos, ou algum tipo de vitamina que nosso corpo necessite e que realmente tem uma relação direta com a nossa visão?
Então, uma boa alimentação, uma alimentação saudável, como para qualquer outra parte do nosso organismo, para os nossos olhos é fundamental. Isso com certeza faz parte, até para prevenir doenças como diabetes, que depois de alguns anos podem vir a trazer alterações ao nosso fundo de olho, né? E a questão de vitamina, não. Isso existem algumas vitaminas específicas que já hoje já são trazidas até prontas na farmácia para alguns tipos de doenças nos olhos, mas isso são doenças geralmente que acometem pessoas mais velhas, mais idosas e tem que ser consultado aí com o médico oftalmologista para ser passado. Mas não que você tenha que fazer um uso de vitaminas desde a sua juventude ou adulto para prevenir algum tipo de doença. Isso não. É uma boa alimentação para no No geral, com geral. uma alimentação variada. Entendi. Você falou em diabetes, né, doutor Vinícius? Diabetes, hipertensão, essas doenças elas podem colaborar com o comprometimento da visão? Com certeza. O diabetes super importante. Todo paciente diabético, daí existem dois tipos do diabetes. O diabetes tipo 1 é aquele diabetes que acomete pacientes mais jovens. Esse paciente, em até 5 anos do diagnóstico, ele tem que passar com o oftalmologista para o exame do fundo de olho, tá? E todo paciente diabetes tipo 2, que é aquela diabetes mais comum, a diabetes do adulto, que a gente fala. Esse paciente, ao receber o diagnóstico, já tem que passar com o oftalmologista para avaliação do fundo de olho, tá? Depois de um tempo de doença, pode ter alteração, dependendo do acometimento, do controle do diabetes, pode ter o acometimento da retina, Da retina. com problemas sérios no fundo do olho que podem até levar à cegueira se não for cuidado corretamente. Com a hipertensão? Hipertensão também, tá? Hipertensão, principalmente casos de hipertensão descontrolada, a gente pode ter alguns problemas de retina. Então, podendo gerar, às vezes, até algum derrame, alguma oclusão de vasos lá do fundo do olho. Então, tem que ser também passado de rotina. E o diabetes também é importante lembrar mulheres grávidas, né, que desenvolvem o diabetes gestacional, principalmente aí depois do segundo trimestre de gestação, também deve ser acompanhada por um oftalmologista. Existe alguma doença hereditária, doutor? Existem várias doenças hereditárias, principalmente na parte da córnea e da retina, né? Algumas distrofias, que a gente chama, que são doenças que geralmente acometem os dois olhos e é de fundo genético. Existe sim, mas para ser diagnosticada também precisa de exames específicos com o seu oftalmologista para melhor diagnóstico. Em relação a esses exames específicos, com que frequência a gente deve fazer os exames de vista? Olha, sempre recomendado para uma pessoa saudável, que não tem nenhum tipo de problema, que não saiba, né, que tem nenhum tipo de problema, uma vez ao ano, passar com o oftalmologista. Dependendo do tipo de alteração, de doença que tem, nós adiantamos, né, o período que tem que passar. Como você disse, o diabetes, às vezes tem que passar mais que uma vez ao ano, um hipertenso ou alguma pessoa que tem alguma distrofia ou alguma outra alteração. Olha, a gente conversa aqui com o doutor Vinícius Clementino Falcão sobre a saúde dos nossos olhos, a saúde ocular. E é importante esse episódio para você repassar para os seus amigos, para a sua família, né? Uma prestação de serviços muito bacana que o doutor Vinícius traz aqui ao Consicast. Deixa eu falar da criançada, doutor Vinícius, e a segunda tela, o celular, isso que nós somos pais, né? Que desafio tirar o celular hoje dos nossos filhos, né? O uso excessivo destas telas para a gente que tem a criançada lá pode comprometer o desenvolvimento da visão ainda na infância e com o passar da infância para a adolescência. O que a segunda tela e esse celular impacta na visão dessas crianças? Ótima pergunta, né? É uma das coisas aí que hoje a sociedade, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, tem dado muita atenção, né? A tela sim prejudica, tá? A tela em excesso prejudica e hoje a gente está vendo cada vez mais o número de
crianças e de adolescentes com miopia devido ao uso excessivo de telas, tá? Então saiu ultimamente aí um outro protocolo, né, de orientando os pais aí o uso de telas em crianças, tá? Então, como eu disse, até 2 anos é indicado não fazer o uso de tela, evitar apresentar isso para a criança, né? Até porque a criança ela não vai pedir, né? Se não for apresentada. Uhum. De 2 até os 4, 5 anos, limitar o uso aí 1, 2 horas por semana. E depois de 5 anos, e gradativamente apresentando, mas de forma Bem regrada no super dia a dia. regrada. Evitar o excesso de televisão de perto, né? Eu sempre falo para os pais, o filho vai assistir televisão pelo menos de 3 a 4 metros de distância, sentado num sofá, não deixar a criança em cima da TV. E o que a gente recomenda também é brincadeiras ao ar livre, desde a infância, que são 4 horas por semana que a sociedade orienta. Então, são 4 horas de brincadeiras, de atividades, esporte ao ar livre, com a luz do sol por semana. Então, não é um período aí que a gente vê de muito tempo, Verdade. que é possível para evitar esse tipo de alteração aí oftalmológica. E quais os sinais de alerta que a gente deve observar nos nossos pequenos, doutor Vinícius? Tá, primeiro sinal de alerta é a criança começar a aproximar os objetos, tá? Ou se aproximar da televisão para ver, ou às vezes de um celular, ou às vezes de um objeto, tá? Outra alteração, a criança começar a coçar muito os olhos, é sinal que às vezes pode estar tendo alguma alteração de visão. Uhum. E tem uma outra alteração importante, que é um tema ainda mais, que veio à tona mais recorrente, que é qualquer tipo de alteração que você vê no olhinho da criança, aquela manchinha branca. Se você vê qualquer manchinha branca, o olhinho começar a entortar, também procurar o oftalmologista, que pode ser problemas lá do fundo do olho, que é bem comum em crianças de 1 a 3 anos. Esse é um caso mais específico que a gente tem até, que aconteceu com a filha do Thiago Leifert, que é o retinoblastoma, que é um câncer que pode dar no fundo do olho e é extremamente comum em crianças de 1 a 3 anos. Tá? Apesar de ser uma doença mais rara, ela é comum nessa faixa etária, de 1 a 3 anos. Então a criança começou a entortar o olhinho, ver uma mancha branca, alguma alteração desse tipo, tem que ser procurado oftalmologista para esse tipo de diagnóstico. Olhem, atenção, hein? Você, pai, mãe, vamos tomar aquele cuidado necessário para a saúde dos nossos pequenos com as dicas do Dr. Vinícius. Agora vamos pular da criançada para a geração 50 a mais, doutor Vinícius. Cirurgias de correção, para quem já está passando dos 50, são indicadas ainda? Sim, com certeza. Hoje, cada vez mais... Qual o limite de idade que eu posso me submeter a uma cirurgia ocular? Olha, limite maior não tem. Não tem. Hoje em dia, o que a gente vem observando, e com as novas tecnologias de lentes, da oftalmologia, nós vemos cada vez mais cedo as pessoas fazerem a cirurgia que a gente chama de faco-refrativa, né? Já tira o cristalino e implanta uma lente intraocular para tirar o grau aí do óculos, né? Que a gente fala ter a liberdade aí do uso dos óculos. Isso é cada vez mais comum em pacientes mais novos, assim, dos 50, que a gente fala. Depois dos 60, geralmente já é mais comum pacientes com catarata, né? Catarata é uma alteração que também todo mundo vai apresentar um dia na vida. Daí... É mito ou verdade que todos os idosos vão desenvolver catarata? É verdade, não só os idosos, às vezes pacientes mais novos, né? Às vezes pode aparecer em catarata em paciente, até em criança, dependendo da situação, criança, pacientes jovens, não é o comum, mas pode acontecer. Agora, todo mundo um dia vai ter catarata. Olha, você falou no comecinho da nossa entrevista, né, da presbiopia. Ela é a síndrome não é do braço curto, e sim da vista cansada? Não, do braço curto mesmo. Dificuldade de visão de perto.
E o que é essa presbiopia? Presbiopia. O que ela é, na verdade, tecnicamente falando, e se ela tem uma incidência maior de aparecer antes ou depois dos 40, 50 anos? Tá certo. A presbiopia, então, ela é um enfraquecimento de um músculo que a gente tem lá no olho que dificulta a nossa visão de perto. Tá? Então ela começa a incomodar o paciente a enxergar para perto. Então por isso que a gente fala do braço curto, porque nós começamos a afastar as coisas para a leitura. Essa também é uma hora de procurar um oftalmologista. Assim que a gente começa a afastar, talvez seja o seu momento aí de usar o óculos. Geralmente ela acomete pacientes ao redor dos 40 anos, tá? É o mais comum. Às vezes com 39, 41, mas o mais comum é essa idade. Geralmente, quando o paciente tem outro tipo de alteração, como a miopia ou outros erros de refração, essa alteração ela pode vir um pouco mais tarde, né? Próximo aos 50 anos, mas é uma alteração também que vai aparecer em todas as pessoas. A gente estava falando lá também sobre histórico familiar, doenças que passam para outras gerações, né? Quem tem histórico familiar, doutor Vinícius, por exemplo, no caso do próprio glaucoma, daquela chamada degeneração de retina, é isso, né? Como que essas pessoas devem se cuidar? Ótima pergunta também, interessante porque é uma questão de saúde pública até, né? O glaucoma e a degeneração. O glaucoma é uma alteração que causa o aumento da pressão aí nos olhos, né? E ela é uma doença silenciosa, então a gente não tem nenhum tipo de alteração nos primeiros anos da doença, só que se ela não for cuidada, ela pode gerar uma perda da visão futura. É importante todo paciente que tem parentes, principalmente de primeiro grau, pai, mãe, irmãos, tá, com glaucoma, procurar um oftalmologista. Não necessariamente que você vai ter o glaucoma, mas é um meio de predisposição à doença. Pacientes de primeiro grau que tenham a doença na família. E o controle é com o exame do fundo de olho junto da verificação da pressão intraocular. Tá? O glaucoma hoje tem tratamento, tem colírios, né, que podem prevenir a doença, que podem... Na verdade, ela é uma doença crônica, mas a gente pode prevenir e tratar com colírios para evitar uma perda futura. Esses colírios são achados hoje na rede pública, então tem um fácil acesso. Na verdade, são colírios de alto custo, porém tido já são hoje disponibilizados na rede pública de saúde. Se eu quiser fazer um exame, por exemplo, genético, doutor, até para ajudar na prevenção ou mesmo, né, no diagnóstico precoce, eu sei que existe um caso na minha família, eu quero ver se eu realmente vou ter uma propensão àquele tipo de doença. Existem exames genéticos? Eu consigo avaliar dessa forma? Até existem os exames genéticos, tá? Mas os exames genéticos são exames de difícil acesso. Geralmente a gente pede quando o paciente já tem uma alteração e está esperando um diagnóstico, tá? Então, pacientes que têm uma possibilidade de uma degeneração na retina, de algum tipo de doença na qual o diagnóstico não é fechado e tem uma suspeita de alguma síndrome genética. Daí sim é solicitado esse exame, pois esses exames genéticos são extremamente difícil acesso, às vezes nem sempre é feito numa cidade grande como Bauru, às vezes são exames que têm que ser feitos em São Paulo, em capitais maiores, e então são exames de difícil acesso. Então geralmente são solicitados em determinados tipos de doenças. Já no meio do processo, inclusive, exatamente, de você buscar um profissional, né, um médico oftalmologista. A gente falou sobre o medicamento de alto custo que é disponibilizado no sistema público de saúde. Como é que andam os mutirões, por exemplo, da saúde ocular no sistema público? Você acredita que sim, a gente tem uma cobertura boa ou ainda existe um desafio, uma lacuna para a gente preencher? Principalmente quem não tem um acesso ao sistema privado precisa buscar por mutirões, precisa bater a porta do Sistema Único de Saúde.
Então, esse é um tema bem polêmico, né? Até eu diria, mas realmente ainda as filas são grandes, tá? De vários tipos de problemas de saúde, catarata, retina principalmente. Uhum. São doenças que têm um grande número de pessoas à espera, tá? Esses multirões, vezes ou outras eles são disponibilizados aí pelo governo, pelas cidades. Isso sempre tem que ser avaliado a condição dos mutirões, né? Como é realizado, a segurança, porque isso sempre vem em primeiro lugar no paciente. Mas essa questão de filas, isso é inevitável. A oftalmologia ainda é uma especialidade que a demanda é grande e as filas também são grandes. Então, realmente é necessário aumentar, isso é um problema de saúde pública, a gente Uhum. sabe, porque os atendimentos básicos, eles são realizados, porém a busca por especialistas das determinadas sub-áreas ainda são deficitárias. Bom, a gente conversou aqui com o Dr. Vinícius Clementino Falcão sobre a saúde ocular. Importantes dicas aqui do Dr. Vinícius para a gente. E eu queria que você deixasse uma mensagem, né, principalmente nesse mês onde a gente lembra da saúde ocular e resgata uma importância de se criar um hábito de fazer de uma forma até que preventiva, né, um olhar atento, e aqui não é um trocadilho, um olhar atento à nossa saúde ocular, Sim, né, doutor Vinícius? com certeza. Então, eu quero agradecer aí pela participação, excelente Poxa, bate-papo, maravilhoso. parabéns aí pela iniciativa. É, eu gostaria de deixar como mensagem aí para todos os ouvintes que os nossos olhos fazem parte aí do nosso corpo, como a gente trata aí o preventivo coração, a gente faz exames de rotina, exames de sangue, nós também devemos fazer exames preventivos aí nos olhos, tá? Porque existem alguns tipos de doença que nós podemos prevenir, alguns tipos de doenças que diagnosticadas cedo, existem tratamentos mais fáceis, existem tratamentos aí para melhorar e evitar aí uma perda futura da visão. Então, vocês que têm familiares que têm algum tipo de alteração, ou mesmo pessoas mais novas que têm dúvida, nunca passaram pelo oftalmologista, tentem procurar um oftalmologista, cuidar da sua saúde ocular aí, porque é muito importante para o nosso dia a dia. E aonde a gente te encontra? Eu sou oftalmologista aqui na cidade de Bauru, eu atendo na clínica Cell, na rua Floriano Peixoto. Estou à disposição aí de todos para quaisquer dúvidas. Maravilha, doutor Vinícius Clementino Falcão, aqui com a sua participação no Consicast. E a você, obrigado pela audiência. Não perca os próximos episódios, sempre aqui no canal da Consilig no YouTube e também no Spotify. Até um próximo programa. Tchau, tchau.